Câncer, olha a mensagem que abre a sua leitura essa semana. A alegria do oráculo da benzedeira. E diz o seguinte: é hora de celebrar. Ponto. Celebre com ou sem motivo. Celebre nem que seja o fato de você tomar aquele cafezinho gostoso de manhã, sabe? Do jeito que você gosta. Encontre motivos para celebrar, se for o caso, mas vista-se de alegria, porque é essa vibração que vai iluminar o seu caminho, tá? Celebre e seja a pessoa que você gostaria de ter por perto. Valeu? Esse é só o início, a gente vai agora para a leitura completa, então eu convido a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, queridos e queridas do signo de Câncer. Para quem não me conhece, eu sou a Fabielle Correia, taróloga, psicoterapeuta, e estou aqui convidando vocês a se aproximarem um pouquinho mais dessa leitura, se conectarem e acolherem somente o que ressoar com a jornada de vocês, tá? Se não ressoar, libera, entrega para o universo, tá tudo bem. Caso você não encontre a sua leitura aqui, dê uma olhadinha nos signos fortes do seu mapa, pode ser que a mensagem esteja lá, tá bom? Vamos lá então, vamos saber o que as estrelas, o universo, Deus, enfim, o que você quiser chamar, né, de Deus, enfim, o que será que tem para Câncer nesse momento da sua jornada. Que venha uma inspiração, que seja luz. Câncer, tem uma novidade hoje, tá? No final da leitura eu vou tirar um oráculo de Arcanjo Miguel. As leituras são muito bonitas, as mensagens, né, são muito bonitas. Vamos lá então. Prontinho. Abrindo a mesa para o coletivo de Câncer. Nossa, já gostei demais, gente. É sempre muito intenso, né? Sempre Câncer é profundezas das emoções. Uau! Centro da mesa, o mundo. Olha que carta mais linda, né? O mundo. Temos aqui também a lua e a morte. Vocês sabem, né? Não se assustem, eu não faço leitura no literal. A morte aqui traz um simbólico de limpeza, desapego, né? É a gente morrendo e renascendo, né? Mas eu já chego nela. Vamos dar um tempinho aqui, que eu quero falar aqui da lua. A lua que traz sempre um portal pra gente, que pede que para atravessar esse portal a gente precisa olhar para o que está faltando ainda ser ajustado na nossa vida, na nossa transformação interior. É uma carta que traz muito da psique, muito do subconsciente, sabe? Então, vamos olhar, Câncer, o que falta dentro da sua trajetória de transformação interior, olhar quais são as sombras, né, que a gente pode carregar. É difícil, né, de olhar para as sombras, e eu vou te dizer, todo mundo tem o seu lado sombra, tá? Ninguém é feito só de luz, não. Mas é muito difícil identificar, por isso que existe terapia, né? E é por isso que o próprio terapeuta precisa fazer terapia, porque não é fácil olhar para o inconsciente, para as sombras. A gente precisa normalmente de suporte. As pessoas que já estão mais, sabe, mais fortinhas assim para dentro desse processo, às vezes ela consegue entender as feridas dela através das relações, por exemplo, sabe? Onde aquela relação pega nela, mostra a ferida. E é uma forma também de trabalhar nossas dores e as nossas sombras. A lua vem te pedir para que você olhe as coisas de uma forma ampla, para que você olhe as coisas realmente desde as letrinhas minúsculas até a última palavra
de um contrato, por exemplo, tá? Olhe tudo. Se for alugar algum imóvel, comprar qualquer coisa, não se contente com as imagens de internet, sabe? Se possível, vai lá, confere. A lua, ela pede, né, que você olhe o todo e não só o lado iluminado da lua, tá? Então, vamos pensar aqui, ó, que nesse lugar de sombra, a gente tem normalmente um desafio que são os nossos instintos, né? Como estão os teus instintos? Como você está lidando com os teus desejos, com os teus sentimentos, transitando por algum sentimento específico mais pesadinho, assim, que está demorando para ir embora? É importante olhar isso, porque a lua traz esse portal que fala pra gente o seguinte: atrás desse portal tem o sol, tá? Então a gente precisa fazer esse arremate, lapidar as pontinhas que faltam para atravessar esse portal. Então vale a pena esse olhar, sabe, para esse momento assim de o que pode estar tirando a minha energia, sabe? Enfim. Com a carta da morte aqui, isso vem somatizar, porque a carta da morte também fala de você precisando olhar para algum apego. Então, ou seja, se a carta da lua vem dizer que você precisa olhar para os teus instintos, para as tuas questões mais internas, mais profundas, mais no campo do inconsciente, a morte vem falar de, por exemplo, dependência emocional para algumas pessoas, algo que de repente já está tão arraigado, já está tão dentro do teu viver que às vezes fica difícil entender, nossa, isso acontece comigo. E é interessante observar porque isso é libertador. A gente às vezes se acostuma com uma determinada realidade, mas pasmem, às vezes uma realidade muito limitante, muito castradora. A gente não está feliz, mas aquilo é normalizado e a gente não consegue nem se mover para buscar nossa felicidade, porque é como se não existisse possibilidade, aquilo é tudo que existe. E a carta da morte, ela chama para esse olhar, sabe? Ela chama, vamos limpar esse terreno, vamos tirar o que já não tem mais vitalidade, o que já morreu. Sabe aquela plantinha que já morreu e você deixa o vaso ali e de repente está com uma terra até boa, mas tem que tirar o resquício daquela planta que já morreu, dar uma adubada na terra e plantar de novo, né? É isso. Se for um relacionamento, por que tá num relacionamento que já não tem mais aquela chama, que já não tem mais um respeito, porque já não tem essa vitalidade? Qual é o apego? Qual é o medo, né? São essas questões que a gente tem que olhar, tá? Então a carta da morte também ela traz às vezes para algum grupo, alguma situação ainda de processo com luto, algumas pessoas ainda sofrendo, né, ou passando ainda pelas etapas do luto, então vale a pena olhar para isso. Se esse luto está se estendendo demais, quais eram as associações relacionadas a essa pessoa, né, falando de luto mesmo, de alguém que partiu, quais eram as associações relacionadas a essa pessoa, porque essas associações, elas pesam no processo de você vivenciar o luto, sabe por quê? Se já é difícil você perder uma pessoa, imagina perder tudo que estava relacionado a ela, muitas vezes, sabe? Quando a gente perde uma pessoa, a gente não perde só a presença da pessoa, a gente perde o olhar que essa pessoa tinha para com a gente, sabe? A audição dela, a atenção, às vezes o grupo de amigos que a gente acaba participando
através dessa pessoa que partiu, e aí com a partida dela a gente perde inclusive amizades. Então é preciso, se eu estiver falando com alguém que está nesse processo de luto e está demorado, é interessante pensar nessas associações, porque às vezes a gente não sofre só pela saudade, a gente sofre por tudo que perdeu junto com a pessoa. E quando você consegue olhar para isso, você consegue trabalhar melhor, porque se você identifica essas associações, você recupera. Não, poxa, é mesmo, eu percebi que eu fiquei mais sozinho, mais sozinha, né, depois dessa perda. Então, eu posso recuperar novos amigos, fazer novos amigos, né? Eu posso, de repente, até entrar em contato com aqueles amigos. Enfim, gente, consciência é tudo. A carta do mundo, essa carta lindíssima, né? Falando aqui que você fechou um ciclo na sua vida, tá? Você fechou um ciclo importante, logo você iniciará outro. O legal de iniciar um novo ciclo, né, depois dessa carta do mundo, é que a pessoa, ela começa um novo ciclo totalmente transformada. Ela passou por uma situação que transformou, que trouxe, às vezes, dor, trouxe uma necessidade quase que, tipo assim, forçada de entrar em contato com tudo que ela durante muito tempo às vezes não conseguia ver. Enfim, é uma transformação profunda, tá? Então, quando você começa o novo ciclo aqui, nossa, você começa mais expansivo, sabe? Mais desperto, entendendo mais coisas. Então, nesse conselho da carta da morte, vale muito a pena, Câncer, você de fato limpar esse terreno, limpar a sua vida de tudo que não te pertence, de tudo que não faz parte da sua verdade, das coisas que você acredita. Amigos que você olha assim e fala, não, sabe, não tem a ver comigo, por que eu tô nesse grupo? A gente não fala a mesma língua, não tem a mesma energia, não concordo. Então, esse tipo de limpeza, sabe? Que quando sai essa carta, eu gosto de orientar assim, limpa tudo. Começa limpando teu armário, começa jogando fora cacareco, começa jogando, doando roupas que você não usa mais. É impressionante, gente. Essa limpeza, às vezes, fora, vai influenciando a gente se conectar com a limpeza interior também, sabe? As fichas vão caindo. Vamos ver o que mais aqui para Câncer. Mas já começamos profundo, tá? Não esquece que a mensagem de abertura é a alegria, tá? Então, seja qual for a trajetória que a leitura te orienta aqui, venha, né, a te orientar, é com alegria, Câncer. É com alegria, é com conexão com o momento presente, sabe? As pessoas falam muito, né, de... é quase uma palavra gasta, né, gratidão. A gente até brinca com o lance do gratiluz. Porém, deixa eu arrumar aqui que virou errado. Porém, para e pensa assim, às vezes quando você... Agora é inverno, é frio em alguns estados aqui do Brasil. Para e pensa como é gostoso quando você se vê na sua cama quentinha, com seu cobertor quentinho, às vezes com um alimento gostoso. É um sentimento de gratidão. Se você parar para observar isso. Às vezes parece tão normal, né? A gente tá ali quentinho com os outros, mas se você não se voltar para o momento presente, não olhar ao seu redor e não, sabe, não querer ver isso, você deixa passar. E todas as vezes que a gente sente gratidão,
a gente cria algo para colher logo ali na frente, dentro dessa vibração, sabe? Ou a gente manifesta um sonho. É com essa, digamos assim, que a energia que a gratidão cria é o combustível para manifestar os nossos sonhos mais elevados, nossos desejos mais elevados. Entende? Então, essa alegria não é por acaso que está aqui, sabe? Abrindo a sua leitura. É porque realmente é nas pequenas coisas. E é no momento presente que a gente identifica isso, sabe? É naquela manhã gostosa que você faz o seu cafezinho quentinho lá, sabe? Enfim, gente, parece papo de gratiluz, mas não é não, viu? Eu gosto muito de estudar as leis do universo e eu sei que não é uma questão de ficar agradecendo aleatoriamente, superficialmente. É sim uma questão de desenvolver o sentimento para que a gente possa manifestar uma vida melhor. O universo, ele atende sem julgamento, mas ele corresponde ao que você sente e não ao que você quer. Então, se você sente que você é uma pessoa grata, você vai ficar recebendo motivos para ser grato infinitamente. Agora, se você sente que tudo falta para você, é o tipo de pessoa que está sempre lá no futuro ou sempre no passado, lugares que não existem, o universo vai criar situação de escassez, porque ele entende que é assim que você gosta de viver. Complicado, né? Aqui no 6 de copas, a mensagem que vem é você recebendo algo do passado ou retomando. Então, para algum grupo é recebendo algo do passado, tá? Para outro grupo pode ser você indo buscar algo do passado para retomar, sabe? Ou uma amizade, ou um projeto, uma ideia, um trabalho que você de repente teve uma oportunidade lá no passado e de repente volta essa oportunidade, algo do passado retorna para você como proposta, como alternativa. Enfim, né? Pode, para quem está aí pensando em relacionamento, pode ser um relacionamento, mas para quem está pensando em trabalho, em oportunidades, pode ser também. Para quem tinha aquele dinheiro que já não achava que não ia receber mais, pode ser também. Tá? É algo do passado. Rainha de Paus, mostrando aqui uma energia de criação. Você super apta a criar o que você quer, tá? É você fazendo a mágica aqui, não é outra pessoa não, é você construindo a sua satisfação emocional, a sua alegria, a sua oportunidade, tá? O 2 de ouros vem falando da necessidade de você equilibrar opostos, tá? Equilibrar a dualidade, equilibrar situações que ao mesmo tempo surgem para você ter que administrar. Então é meio que fazer um malabarismo para tentar conduzir essas situações sem se prejudicar. Então, às vezes, aquela pessoa que está num trabalho, mas que não está feliz e já está buscando uma coisa melhor. Essa coisa melhor surge, aí você tem que administrar como é que você sai de um para entrar no outro sem se prejudicar e sem prejudicar ninguém. Então, essa é um exemplo, tá? Então, é você precisando meio que fazer um equilíbrio aí dessas situações, tá? Câncer, não feche os olhos para algo que precisa ser resolvido, tá? Não adianta tapar o sol com a peneira, existe alguma situação aí que você prefere deixar parado, deixar estagnado, do que olhar para resolver, sabe? 2 de espadas aqui.
Então, não deixa para lá que essa situação pode se acumular e, sabe, ficar mais difícil de resolver. Então, olha para isso com coragem, respira fundo, resolve, porque é meio que aquela situação assim, se eu não tô olhando para isso, isso deixa de existir. Mas não, tá? Vai continuar existindo. Então, se posicione, identifique a situação, se posicione e assuma, né, a responsabilidade sobre esta situação. O 8 de ouros, mostrando que você encontra essa situação que aqui me remete muito a trabalho, tá? Em que você se dedica, é algo real, é algo sólido, porém tem lá o seu tempo, sabe? Não vai ser da noite para o dia. Mas olha só, tem coisas que são muito rápidas, mas também duram pouco. Eu tô falando aqui que surge alguma coisa na sua vida e realmente me remete muito a trabalho, mas pode ser também uma relação, né? Aquelas relações que você tem que ir de mansinho, com calma, porque a pessoa vale a pena, né? Sem pressa. Então, se for um trabalho, é um trabalho que vai te trazer solidez, é real, tem a ver com você está feliz fazendo. Então, não tenha pressa, tá? Não tenha pressa. Não deixe de se dedicar a essa oportunidade por causa da pressa. O que mais para câncer? Vamos entender mais essa situação. Câncer, não sei se eu falei, acho que eu falei, né? Às vezes eu falo e esqueço, mas no final da leitura eu vou tirar um oráculo de Arcanjo Miguel, que é uma bênção, tá? 2 de paus. Então, assim, 2 de paus é interessante porque você precisa na vida analisar a sua trajetória, às vezes mudar a rota, né? Às vezes precisa. Mas o alerta do 2 de paus é que você não fique muito tempo parado, porque senão começa a analisar demais, começa a ficar com medo, tá? E existe algo aqui na sua vida que você já sabe o que é, você já sabe como fazer, você já tem no alvo a situação, é só atirar, entendeu? Tem que ser rápido. É algo que para você lidar, parece assim, até que com bastante pessoas, tá? 8 de paus, ele fala de movimento, rapidez e pessoas. Então, é você trabalhando com público, de repente, tá? Coisas assim, tipo movimento, sabe? Restaurante, público, plateia. Olha só, 7 de ouros, mostrando aqui que existe uma tendência de você desanimar por não achar que isso vai render, que isso vai valer a pena, que vale a pena dedicar, que vale a pena, tipo assim, não sei se o retorno vai ser bom, mas com essa rainha de paus aqui, as de paus, ou seja, 8 de paus, tá tudo muito favorável para esse novo começo, sabe? É algo que talvez você já tenha visto, tentado no passado, retoma agora, mas de um jeito diferente, com uma experiência nova. Então, assim, às vezes pode ter acontecido aqui para alguns de estar um pouco decepcionado com o resultado daquilo que foi investido, daquele trabalho que você investiu, daquela relação que você investiu, não era o que eu esperava. Mas tenha paciência, porque é um trabalho que vai depender de paciência, vai depender de tempo, vai depender de experiência,
tá? Então, se você não tá vendo o resultado agora, não desista agora, porque é como se fosse assim, eu vou desistir no momento em que a coisa ia começar a engrenar, tá? 8 de paus aqui claramente indica que você tem tudo para conseguir realizar algo consistente, sólido, mas você tem que ter paciência. Sei que às vezes é difícil ter paciência, principalmente se o assunto for trabalho, né? É difícil porque a vida pede algumas vezes aí Mas olha, gente, às vezes é melhor ter paciência naquilo que você já começou, que você sabe que tem a ver com você, que você acredita, do que às vezes ficar tentando uma coisa, tentar outra coisa, acaba demorando mais. Então, a permanência, ela depende de paciência, mas ao mesmo tempo fortalece, cria raízes, tá? Tudo tem o seu tempo, né? Você não planta uma árvore e vai ter a sombra da noite para o dia. E não adianta querer acelerar o crescimento de uma árvore. E às vezes os nossos projetos são assim. Aquilo que é real, aquilo que realmente vale a pena, ele leva um tempo, tá? Mas o que fica claro aqui é que por mais que você tenha pressa, tá pedindo tempo, tá? E é algo bem legal, viu? É algo assim que tem um caminho, sabe? Tem para onde crescer. Olhe para os detalhes, olhe para o que de repente é aquela coisa que a gente não quer encarar. Olhe, faça a limpeza, a adaptação. Olhe para as polaridades, para as dualidades do que diz respeito a essa situação. Olhe para todos os lados e vá ajeitando as arestas, tá? Porque isso tá tanto expresso, tanto na carta da lua, quanto no 2 de espadas, 2 de ouros, a necessidade de você olhar, adaptar, se adaptar, equilibrar a situação aí entre duas pessoas, dois polos, né? Duas situações, tá? Agora vamos conectar aqui com a mensagem de Arcanjo Miguel. Vamos ver o que essa energia linda, né? Linda, 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 abençoada, tem para complementar aqui na nossa leitura. Qual é a mensagem para o coletivo de Câncer, que em breve entra aí no seu mês de aniversário, né, Câncer? E aí, como é que você tá? Tá se sentindo no chamado inferno astral ou tá tudo bem? Tá sendo remexido? Sabe que o que a gente chama de inferno astral é um momento de transformação, né? Antes da virada, antes da gente começar um novo ciclo. É aquele momento de transformação. Tem que parar, tem que olhar, tem que olhar para a realidade, sabe? Encarar os fatos. Qual é a mensagem para o coletivo de Câncer? Enquanto eu embaralho, eu olho aqui para a mesa, né, vendo se tem ainda mais alguma coisa e vejo que foi uma mensagem bem completa que eu tenho certeza que comunicou. Chama da verdade. Eu vou ler aqui para vocês. O fogo ilumina o que estava oculto. Olha só, gente, já bateu aqui sincronicidade. Eu adoro, porque eu sinto a conexão
sabe? É muito, muito bonito. Verdades vêm à tona, purificando intenções e dissolvendo ilusões. Permita que a chama revele o essencial, mesmo que isso exija coragem para enxergar com clareza. Gente, falou tudo, a síntese total do que a gente estava falando aqui. Obrigada, gratidão, Arcanjo Miguel, que coisa mais linda. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu espero que tenha feito sentido. Me contem se fez sentido, me contem se vocês gostaram desse oráculo. Enfim, achei fortíssimo, achei necessária essa leitura, porque eu acredito que ela possa ter chegado para alguém que esteja aí querendo desistir de alguma coisa, e aqui está dizendo persista, persista, se é a tua verdade, persista, que vai dar tudo certo, mas olhe para as questões que precisam ser olhadas, reorganizadas, resolvidas, ok? Então, volta o vídeo, ouça de novo a mensagem do Arcanjo Miguel, que vale a pena. Muito obrigada pela presença de vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo. Se vocês chegaram até aqui e gostaram desse conteúdo, se inscrevam e volte na semana que vem para estar aqui comigo. Um beijo.